144 mil. De onde surgiu esse número 144 mil? Agora eu quero pedir a você que você abra a sua mente mais ainda. Vamos fazer uma síntese do que aprendemos até agora? Nós aprendemos que os 144 mil são a igreja de Deus do tempo do fim na terra, e que a grande multidão é a igreja do tempo do fim no céu. Ou seja, João viu o mesmo grupo em situações diferentes. A grande tribulação é toda a tribulação vivida pelos justos aqui nessa terra, porque viver numa terra de pecado nunca foi fácil. Ser cristão, ser cristã, defender a causa de Deus, tanto para a igreja do Antigo Testamento quanto a igreja do Novo Testamento. Então nós conseguimos sintetizar que os 144 mil aqui são um grupo, que é o mesmo grupo que a grande multidão. É como alguém que tenta contar uma grande multidão e dizer, eu acho que aqui tem 144 mil. E o outro diz, não, aqui tem uma grande multidão que ninguém pode contar. Porém, a declaração dos 144 mil precisa ser definida se é literal ou se é simbólica. Pelo que eu argumentei anteriormente, você entende que é simbólica. Quem falou que é 144 mil foi Deus, o próprio Jesus. E se ele disse que é 144 mil, como é que eu vou saber se é literal ou é simbólico? As evidências puxam para o fator simbólico. Nós entendemos aqui agora. De onde foi que o Senhor Jesus tirou esse número 144 mil? E agora eu quero trazer você para uma profundidade teológica que, quando eu descobri, eu achei fantástico. Maravilhoso conhecer essa verdade. Por que do número 144 mil? Primeiro, 144 mil é um número múltiplo de 12 vezes 12 vezes 1000. Pegou aí? 12 vezes 12 vezes 1000. Como surgiram então esses 12 vezes 12? 12 são as tribos de Israel. 12 representam a igreja de Deus no passado. No deserto, a igreja do Antigo Testamento. 12 são os apóstolos, que representam a igreja de Deus atual, dos últimos tempos, porque caso você não saiba, Jesus veio inaugurar os últimos tempos. Nós estamos no final dos últimos tempos, mas os últimos tempos começaram quando Jesus desceu a essa terra. Então, a igreja dos últimos tempos, a igreja do Novo Testamento, é representada pelo número 12 por causa dos 12 apóstolos. E de onde vieram os 1000? Temos 12, que é a igreja do Antigo Testamento, temos 12, que é a igreja do Novo Testamento, que arredondado esse número perfaz toda a igreja em todo o tempo da história da humanidade. Uma grande multidão que ninguém pode contar. Mas de onde vêm os 1000? Convido você a abrir a Bíblia em Números 25, verso 1 e 2. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Para aí. Você lembra de Balaque, que tentou seduzir o povo de Israel? Ele chamou Balaão para amaldiçoar. Deus não permitiu que Balaão amaldiçoasse e ainda 3 vezes abençoou o povo de Israel. Balaque ficou furioso. Balaão, depois de um tempo afastado de Deus, tomou a decisão de aconselhar Balaque para ter benefício das suas riquezas. Então disse, olha, se você seduzir o povo com mulheres, você sabe que a sociedade era patriarcal, eram os homens que mandavam, né? As mulheres eram consideradas como sem muito valor naquela época. Então os homens é que determinam, manda mulheres, porque olha, querido, querida, até hoje, as mulheres que são secularizadas, que são mundanas, elas são muito mais sedutoras, elas são muito mais charmosas, elas são muito mais tudo, né? Então os homens, até hoje os cristãos,
são muito seduzidos, se não estiverem em Cristo, por mulheres secularizadas. Você liga a televisão, está lá uma mulher rebolando seminua, né? Agora imagina só, naquela época não tinha televisão, não tinha internet. O que esses midianitas aprontaram para o povo de Israel? Colocaram as mulheres lá, quem sabe de fio dental, ou de roupas sensuais transparentes, maquiadas até ao extremo, de tal maneira que elas eram uma tentação irresistível. E os homens, o quê? Caíram matando, caíram no pecado sexual. E do pecado sexual, elas arrastaram esses líderes, esses homens de Israel, para o pecado da idolatria. Aí você agora começa a lembrar que os 144 mil são aqueles que não se macularam com mulheres, fazendo uma menção a essa apostasia no deserto. E por analogia, no final dos tempos, muitos vão sair dessa igreja e vão se envolver com igrejas que não são igrejas essencialmente cristãs. Então, querido, querida, você consegue ver a sabedoria divina em desenvolver um arcabouço tão elaborado para mostrar que os 144 mil são pessoas que não se envolveram com pecados sexuais e idolatria. Agora tem mais uma coisa que aconteceu ali naquele episódio. Além desses líderes se envolverem com imoralidade e com a idolatria, um deles ainda trouxe uma mulher moabita, ou melhor, midianita, para dentro do santo acampamento. O nome dela era Cosbe. Cosbe era filha de um líder dos moabitas. E quando Moisés e os sacerdotes Arão e seus filhos, entre eles Eleazar, convocaram toda a congregação para resolver o problema na presença de Deus, olha quem aparece lá, além dos líderes idólatras e morais, apareceu aquele ousado, aquele atrevido, sem vergonha e pilantra, com uma mulher moabita na presença de Deus. Ou melhor, midianita, retificando. Aquela mulher midianita. Qual era o objetivo de Cosbe ali? Cosbe, a mulher midianita, filha de um dos líderes de clãs dos midianitas. Qual era o objetivo dela? Além de ser um símbolo de que os midianitas tinham dominado Israel, ela também era uma espiã dos midianitas dentro do acampamento de Israel. Aquilo deixou Moisés, Arão, Eleazar e os sacerdotes indignados com o atrevimento daquele homem que chegou ainda, grudadinho na sua mulher, toda sensual, toda bonitona, toda charmosona, toda se exibindo lá, com aquela cara de pau, na presença de Deus, dizendo assim, aqui ninguém tira de mim não, estou casada com um cara que é um alto líder aqui, e ninguém vai tocar em mim. Sabe o que aconteceu? O sacerdote Eleazar pegou uma lança, foi lá e atrevidamente, com a autoridade do Espírito Santo, cruzou, atravessou tanto o homem quanto a mulher. Para nós, uma atitude bastante agressiva e violenta, mas diz o texto que Deus elogiou a atitude de Eleazar, porque ele não aceitou o pecado dentro do acampamento. Isso quer dizer que o fato de aceitar o pecado da imoralidade sexual, da idolatria, e ser conivente com o pecado, com figuras que só porque têm influência, autoridade, poder econômico, alguma coisa, estão vivendo em pecado dentro da igreja, isso traz para Deus um sentimento de indignação. E se a liderança da igreja não toma uma atitude veemente contra esses pecados encobertos, toda a igreja é amaldiçoada por Deus. Agora eu quero convidar você para ver qual foi a atitude de Deus em relação a esses rebeldes. Vamos para Números 25, versos 17 e 18. Tratem os midianitas como inimigos e matem-nos, porque trataram vocês como inimigos quando os enganaram no caso de Peor e de Cosbe, filha de um líder midianita, mulher do povo deles, que foi morta quando a praga que enviei por causa de Peor. Ou seja, Deus mandou
uma praga para matar todos os idólatras. E a praga só cessou depois que Eleazar atravessou com a lança tanto o marido dela, que era um líder de Israel, quanto Cosbe, aquela que era a figura do Satanás, do cão, do sem vergonha no meio da igreja. E se a igreja, que eu não conheço aqui como é a vida dos membros, sabe que tem um emissário ou uma emissária de Satanás no meio que está fazendo destruição, está em maldição, a liderança precisa tomar a iniciativa, como Eleazar, de não permitir que o pecado se avolume e se alastre e a fé do povo seja enfraquecida por causa da inanição da liderança. Senhores anciãos, eu quero desafiá-los, não aceitem o pecado da imoralidade, da idolatria dentro da igreja de Deus. E se há um membro da igreja, uma membro da igreja atrevido ou atrevida, porque acha que é intocável, seja você o único ou o homem que tenha coragem de se levantar e dizer, está em pecado. A igreja precisa de ter essa postura de não aceitar o pecado.